Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial porque hoje nós celebramos o terceiro domingo da Quaresma. Estamos cada vez mais próximos de celebrar a Páscoa do Senhor, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, para toda grande festa, é necessário uma grande e uma boa preparação. Até aqui, até essa terceira semana, o que você já fez? Em que você já melhorou? Em que você já cresceu? Se não, acorda, retoma o caminho. Frei, caí. O Senhor não quer que você fique pelo meio do caminho. Levanta, se arrepende, se puder faça uma boa confissão e retome os seus propósitos. Vamos agora ao Evangelho. Abra a sua Bíblia em São João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. São João capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele conhecia o homem por dentro. Aqui nós podemos dizer: Jesus conhece a todos, homens e mulheres, não somente na aparência, mas na essência. Lá no Antigo Testamento diz que as pessoas veem o exterior, veem a aparência, mas Deus vê o coração, vê a essência. Olha, se tem uma coisa que irritava Jesus, deixava Jesus irritado, era a hipocrisia dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, dos saduceus, homens muito religiosos, mas que viviam uma religiosidade de aparência e não de essência. Claro, não todos, mas aqueles que aparecem no Evangelho, a grande maioria deles eram exatamente aqueles que eram homens do sagrado, homens do templo, mas que usavam a religião não mais para glorificar a Deus, mas para glorificar o próprio ego, para glorificar os seus bolsos,
acumulando riquezas. Veja, Jesus vai a Jerusalém, vai ao templo, um lugar tão sagrado, o lugar mais sagrado para os judeus. Aquele templo que Jesus, aos 12 anos, vai ali com Maria e José, como um menino ensina, né? Discute ali a lei com as autoridades religiosas. E Jesus, como um bom judeu, ele vai a Jerusalém, porque estava perto da festa da Páscoa. E ali Jesus toma uma atitude que surpreendeu a todos. Jesus, diz São João, fez um chicote. Fez um chicote. Ou seja, se São João diz que Jesus fez um chicote, é porque Jesus já estava muito consciente do que iria fazer. A gente era criança, né? A mãe dizia, vai pegar a sandália. Então pegava aquele cipózinho assim, né? E dizia, você já sabia o que ia acontecer, né? Então, Jesus fez um chicote, porque ele sabia muito bem o que ele ia fazer com aquele chicote. E ele começa. Para muitos era um vândalo, para muitos era alguém que estava fazendo confusão, que estava atrapalhando o movimento que precisava acontecer. Mas, de fato, precisava acontecer? Jesus diz, não. A casa do meu pai é uma casa de oração. Não pode se tornar um comércio. Vocês imaginam, gente, né? Aquilo tudo ali, a corrupção que estava rolando ali, porque as pessoas tinham que vir de longe para fazer os seus sacrifícios e tinham que trocar a moeda e tinham que comprar o animal dali. Ou seja, as pessoas já viviam oprimidas, debaixo do poder romano, ainda tinham que se submeter a esse poder religioso que estava oprimindo também. E Jesus não poderia, naquele momento, concordar com isso. Então ele diz, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio, de corrupção, porque a casa do meu pai é casa de oração. Então, veja bem, é o zelo. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra zelo vem de rosto corado. Rosto corado. É algo que, quando se coloca uma panela, né, para ferver, fica borbulhando. Ou seja, ninguém consegue ser fervoroso deitadinho numa rede, se balançando, como se nada tivesse acontecendo na vida. É alguém que se esforça, é alguém que vai, que se envolve, que se doa, que se sacrifica. Então Jesus tinha esse zelo, esse amor. Eu sei que para muita gente Jesus estava, né, cutucando onça com vara curta, porque estava mexendo com os grandes. Mas ele não se omite, ele vai e faz. E aí Jesus aproveita esse momento para quê? Para anunciar. Anunciar quem ele era. Jesus diz, eu vou reconstruir esse templo em 3 dias, com a sua morte e ressurreição. Jesus restaura, Jesus faz tudo novo, a partir dele mesmo. E é bonito aqui que diz que os discípulos, depois da ressurreição, acreditaram. Muitas pessoas que estavam ali acreditaram. Importante isso. No Evangelho de São João, na grande maioria dos sinais que Jesus realiza, ao final diz, e muitos ali creram nele. E muitos ali creram nele. Os discípulos creram nele. Ou seja, tudo isso aqui, gente, não é para agradar os nossos ouvidos ou palavras bonitas somente, não. É para nos fazer crer em Jesus. A finalidade é que a gente olhe para Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. Aquele que vem também muitas vezes dentro de nós com a ação do Espírito Santo e precisa expulsar do templo do nosso coração, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisa expulsar tanta coisa ruim que existe dentro de nós também. Então peça ao Espírito Santo.
para que Ele venha fazer isso dentro de nós, expulsa toda a corrupção, toda a maldade, toda a impureza, tudo aquilo que não é de acordo com o Evangelho, com a vida cristã. Peçamos essa graça ao Senhor, que Ele venha verdadeiramente purificar, do mesmo jeito que Ele purificou esse templo aqui, que Ele purifique o templo do nosso coração, da nossa vida, para que assim nós possamos dar um testemunho zeloso de vida cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.